por um mundo mais saudável. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. E hoje a entrevista é com Eli Cristina Wenzel, instrutora da Depilates Estúdio Brasil. E a pauta do nosso programa é hoje sobre umas curiosidades que todo mundo quer saber mais. O que é, quais são os benefícios e as indicações do Pilates, né, Ellen? Hoje é dia de esclarecer todas as dúvidas. Isso mesmo. Conta pra gente como que o Pilates funciona. Então, o Pilates, ele é um método de condicionamento físico e mental. Okay. Então, assim, já vou falar um pouquinho respondendo a pergunta para que ele é indicado também. Porque, assim, uma pessoa, ela procura o Pilates por quê? Porque ela pode estar tanto com uma doença, ou uma hérnia de disco, ou uma escoliose, ou ela pode simplesmente procurar o Pilates para evitar ou trabalhar mesmo como um condicionamento físico, uma atividade física, porque ela não gosta de academia, ela não gosta de musculação, não gosta de nada, então no Pilates ela se encontra para trabalhar essa questão de atividade física mesmo. Ótimo. E o Pilates ele é indicado para o tratamento de quais doenças? O que mais chega lá no Depilates, quais são as causas? Dor nas costas, creio eu, problemas nas articulações? Com certeza. O que é mais recomendado, muito indicado por médico, né? Então, quando uma pessoa tem a indicação do médico, ela procura a gente. Então, assim, hérnia de disco, principalmente, que causa muitas dores, então, eles procuram o Pilates. Uma doença de degeneração articular, geralmente uma artrose, também o médico indica o Pilates, mas ele é indicado para tudo. Ele pode tratar desde uma tendinite, uma fibromialgia, até as doenças mais graves de coluna, e assim, é bem globalizado mesmo. O paciente como um todo. Isso. E todas essas pessoas, elas podem fazer, né, o Pilates ou há alguma contraindicação? Não tem contraindicação nenhuma, a não ser que a gente fala das gestantes. As gestantes só com a liberação do médico mesmo, né? Então, porque se você tem uma gravidez de risco, é claro que você não vai estar praticando nenhum tipo de esforço, nenhum tipo de atividade física. Então, se você tem a liberação do seu médico, qualquer pessoa pode praticar a atividade. Ótimo, até porque é saúde, não é mesmo? Isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada. Por um mundo mais saudável. Quando dormimos mal ou passamos vários dias trabalhando ou estudando além da conta, é normal que nossa pele nos denuncie. Para aliviar a vermelhidão e diminuir o inchaço do rosto, experimente o chá de camomila. Basta preparar o chá normalmente e colocá-lo na geladeira por uma noite. Na manhã seguinte, molhe um algodão no chá e passe no rosto, principalmente nas áreas inchadas, como as olheiras, por exemplo, e usufrua de uma pele bem mais sadia e revigorada. Então, todo mundo me vê nas fotos, acha que assim, eu tenho uma barriga super sarada, mas isso não é verdade. Eu tenho sim uma gordurinha localizada que precisa ser tratada, né? E foi ótimo, já fiz uma sessão, né, com Alma Prime associada à criolipólise. A gente verifica, as medidas reduzem muito, né? Teve num dos locais que foram menos 5 centímetros. É realmente surpreendente, é incrível o resultado, como que já dá aquela chapada na barriga e eu estou muito satisfeita. Então, para mim, Fisioforma sempre foi assim, o máximo. As meninas são ótimas, todo mundo aqui é uma família, né? É uma equipe maravilhosa, né? Eu não faço nenhum outro tratamento a não ser aqui. Após o grande sucesso do método T4D, a Fisioforma desenvolveu o T4D Slim, um tratamento sob medida para você, compacto, onde você pode eliminar até 8 quilos e modelar o seu corpo em 5 semanas. Olha só, por 6 parcelas de R$ 595, você vai ter essa experiência incrível na Fisioforma, mas aproveite, é para um número limitado de pessoas. Então ligue agora e garanta já o seu horário. Por um mundo mais saudável. E hoje o nosso bate-papo é com a farmacêutica Ana Paula Donatelli, da farmácia de manipulação Calmia. E a pauta de hoje é um mistério que ninguém sabia e que agora tem sim, o protetor solar oral. Você aí de casa sabia que tudo bem, não substitui aquele de passar, mas já é possível sim manipular em cápsulas para te ajudar aí, não é mesmo, Ana Paula? Conta pra gente quais são os fotoprotetores orais e como usar. Os fotoprotetores orais, eles são antioxidantes, ou seja, são componentes que neutralizam os efeitos do raio solar, né?
E também podem ser fitoterápicos, que são componentes vegetais, tá? Tem vários exemplos, tem vários componentes na farmácia de manipulação. Tem o polipódio leucotomus, que é um dos fotoprotetores orais mais conhecidos. A utilização dele é 300 mg pela manhã. Temos também o oleolá, que é um extrato da oliveira, que também é um fotoprotetor oral utilizado 300 mg ao dia. E o interessante, Bruna, é que os fotoprotetores orais, eles devem ser utilizados durante todo o ano. Ah, legal. Ou pelo menos durante o verão. Mas o ideal, por exemplo, assim, você ter esse como um uso diário, e aí, às vezes os pacientes pensam assim, é porque hoje tá nublado, eu não vou tomar. Não tem nada a ver, gente, não tem nuvem no céu, a radiação passa da mesma forma. E então, até a luz daqui, assim... queima, até dentro de casa, a luz da televisão, essas luzes de mercúrio, que são as lâmpadas econômicas, é super prejudicial à pele, não é mesmo? Exatamente. E eu já falei no início da matéria que ele não substitui o uso do protetor tradicional, mas conta pra gente o porquê não. Ele ainda é importante, o protetor repor de 3 em 3 horas. Sim, eles não podem ser utilizados separados, sempre juntos. Por quê? Enquanto o fotoprotetor oral vai fazer a proteção diretamente no DNA celular, o protetor solar, o filtro solar mesmo, ele forma uma barreira na pele, uma barreira física ou química, que vai proteger da radiação ultravioleta mesmo. Entendi. Então, o interessante é sempre utilizá-los juntos. Para um somar ao outro, né? Exatamente. E conta uma coisa, todas as pessoas podem usar? Há alguma contraindicação? De um modo geral, todas podem utilizar. Mas vamos ressaltar assim, que há contraindicações para pessoas que tenham alergia a algum dos componentes. E gestantes, lactentes, sempre com orientação de médico. Por isso que é importante, até vou fazer uma puxão de farmacêutico esteticista. Então, assim, é muito importante sempre ter uma recomendação. Ok. Então, um dermatologista seria ideal, Sim. ou um farmacêutico esteticista. O importante é se cuidar, porque o sol dá manchas, dá vários problemas mais sérios também, como câncer de pele. Então, na farmácia Cálmia tem sim tudo o que você precisa. Obrigada. Por um mundo mais saudável. O tratamento que eu fiz foi o método T4D. Quando eu cheguei aqui, eu tava assim, será que eu vou conseguir mesmo? Porque a minha meta não era nem 20 quilos e olha o que eu consegui. Então, na verdade, eu fui mãe no ano passado, né? E na minha gestação eu engordei 18 quilos. E depois da gestação eu tive dificuldade, vi que sozinha eu não estava conseguindo, né, emagrecer. Então aqui eu achei que eu fosse encontrar todos os recursos necessários. No método T4D eu perdi na primeira semana 2 quilos e ao todo 20 quilos. Na parte de circunferência abdominal eu perdi 20 centímetros e ao todo, somando as 3 medidas, deu 50,5, quer dizer, é muita medida para poder estar perdendo, né? A Fisioforma a gente sempre acompanha, né, que é uma estética de resultados, né? E o atendimento com as meninas também na parte dos aparelhos, a nutricionista, todo mundo aqui é muito atencioso. A gente sempre tem um acompanhamento muito de perto, uma coisa bem personalizada mesmo. Então assim, com certeza, o fato de se olhar no espelho, sabe? A minha autoestima hoje é outra. Enfim, eu tô de bem comigo mesmo, de verdade. A dica de hoje é um truque para deixar os cabelos mais brilhantes e é só apostar no vinagre de maçã que eu tenho certeza que todo mundo tem em casa. Então anota essa dica aí para você usar e depois me conta como foram os resultados. O vinagre sem álcool, ele é ótimo para o couro cabeludo e os fios, já que tem efeito antisséptico, ou seja, retira o excesso de impurezas e ajuda a selar as cutículas e as pontas também. Então, quem sofre de pontas duplas, o vinagre de maçã tá aí um truque super legal, super prático e básico, já que a gente tem sempre esse produtinho em casa. Por um mundo mais saudável. E hoje o nosso bate-papo é sobre o interesse da maioria da população que infelizmente está muito em alta, que é sobre o câncer. Estamos com o Dr. Edilson Serafim Abrantes, oncologista, e ele vai explicar pra gente, no geral, doutor, o que é o câncer. O câncer nada mais é do que o crescimento de células normais que se diferenciam, começam a se multiplicar feito louca e começam aí sim provocar os problemas. Tá. Mas nada mais é do que uma célula sua normal que de uma hora para outra começa a se mutação. exatamente, ela começa a se multiplicar feito louca. Olha.
E quais são os primeiros sinais que nós devemos procurar um médico? Os sinais e sintomas? Do câncer de estômago? Isso. O câncer de estômago, normalmente, ele vai desde nenhum sintoma. Esse é o grande problema dele, tanto dele como do tumor, também no intestino grosso, que ele é muito silencioso. Náusea e vômito, perda de peso, sangue nas fezes, sangue nos vômitos, tá? Exatamente, o sangue nas fezes e o sangue no vômito é a característica, já é uma característica de um tumor um pouco mais avançado. Tá. E esse é o maior problema do câncer de estômago. O câncer de estômago, o segredo é pegar ele no começo. Se você pegar ele avançado, realmente o tratamento é complicado. E tem alguma idade, por exemplo, assim, tem esses sinais e sintomas, já estou numa idade em específico, já tenho que me preocupar? O tumor de estômago ele é muito característico, muito mais em homens do que em mulheres, normalmente 3 homens para uma mulher, e normalmente na 5ª e 6ª década de vida. Tá certo. E quais os maiores fatores desencadeantes, no caso, para o surgimento do câncer de estômago, também do intestino, e como prevenir? O trato digestivo como um todo, tá? O grande desencadeante está uso fumo, álcool, é o principal. Estresse, alimentação, tudo também são fatores desencadeantes, mas o fumo e o álcool são desencadeantes. Só para você saber, o maior país que tem câncer de estômago é o Japão. E normalmente está associado à ingestão de nitritos nos alimentos crus, principalmente o peixe cru. Tanto que lá, passou de 35 anos, você tem que fazer uma endoscopia por ano, paga pelo governo. Olha só, interessante. Agora no Brasil também está super em alta, né? Sem dúvida. As comidas japonesas aí. Sem dúvida. Então a mudança, o brasileiro tanto tem predisponência para comida japonesa, então tem fator para tumor de estômago, como para comida americana, que é o tumor de intestino grosso. Entendi. E assim, infelizmente, para você aí de casa que já tem alguém na família ou que já passou por isso perto de você, quais são é cirúrgico? Como que é o tratamento? A gente acalma eles? O tratamento primordialmente do tumor de estômago é cirurgia, tá? É a retirada do tumor. E aí, dependendo como for o estágio que esteja a doença, quimioterapia e radioterapia associado. Mas normalmente é cirúrgico. E já estendendo o do intestino, então também cirúrgico. Também, tá? Em alguns casos porém, o do intestino com melhores resultados do que o do estômago. O do estômago, exatamente como ele é mais silencioso, se pega ele mais na fase avançada. E aí o resultado é pior. Muito obrigada, doutor, pela visita. Obrigado a vocês. Por um mundo mais saudável. Oferecimento: Fisioforma, estética de resultados.